Você já teve aquele domingo à noite em que, no meio do silêncio, uma voz dentro de você começou a te cobrar? Ah, você deveria ter feito mais, você falhou de novo, você não é capaz. E o pior, não é uma voz que grita, ela sussurra. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa, porque a gente aprende a conviver com ela achando que é normal. Se você já sentiu isso, eu quero que você fique aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar porque a culpa não é o que você pensa que é e como sair dela sem fingir que ela não existe. Eu sou Thalita Lima e aqui eu falo sobre fé, mentalidade e propósito aplicada à vida e aos negócios para quem não quer só estar ocupada, mas viver com clareza e direção. E se você chegou até aqui carregando um peso que não é seu para carregar, esse vídeo foi feito para você. Vamos começar a entender uma coisa. A culpa não é um sentimento aleatório. Ela tem uma função biológica. Lá no seu cérebro existe uma rede chamada rede de modo padrão. É ela que ativa quando você não está fazendo nada de específico, tipo tomando banho, dirigindo, tentando dormir. E é exatamente nesses momentos de silêncio que ela puxa memórias, reprocessa erros e muitas vezes reforça histórias antigas sobre quem você é. Se você já tentou dormir e ficou revivendo uma conversa de 5 anos atrás, isso não é coincidência. Isso é sua mente tentando resolver algo que ela entende como pendência emocional. O problema é que existem dois tipos de culpa e a maioria das pessoas mistura os dois. Tem a culpa que é um sinal e tem a culpa que é uma prisão. A culpa que é sinal existe para te mostrar que você feriu um valor seu, que você fez algo que não está alinhado com o que você quer ser. E ela é rápida, específica e te aponta uma direção de correção. Mas a culpa da prisão ela é diferente. Ela não aponta para nada, ela só te mantém presa num loop, repetindo o mesmo julgamento sem nenhuma saída. E o cérebro, infelizmente, adora esse loop, porque ele já é conhecido. A neurociência chama isso de viés de negatividade. Nosso cérebro dá mais atenção, peso para as experiências negativas do que para positivas. Porque lá na origem da espécie, lembrar do perigo mantinha a gente vivo. O problema é que hoje, esse mesmo mecanismo que servia para te proteger de um predador, está sendo usado para te manter presa numa decisão errada que você tomou há 3 anos. E aqui entra uma pergunta que eu preciso te fazer. Você já parou para pensar que ficar remoendo a culpa te dá uma sensação de controle? Porque enquanto você está se culpando, parece que você ainda está fazendo alguma coisa a respeito do erro, mas não está. Culpa sem ação não é responsabilidade, é apenas sofrimento repetitivo. O inimigo da evolução adora isso, porque uma pessoa presa no passado não avança para o futuro que Deus preparou para ela. Agora eu quero te trazer isso para dentro da fé, porque eu não separo a mentalidade da espiritualidade. Para mim, elas andam juntas. Lá em Romanos 12, 2, a Bíblia fala que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Não é a mente sendo ignorada, é a mente sendo renovada. Isso significa que o primeiro passo para vencer a culpa não é fingir que ela não existe, é entender o que ela está te dizendo, corrigir o que precisa ser corrigido e depois soltar o resto. Porque Deus não usa a culpa para te paralisar. Quem usa a culpa para te paralisar é o mesmo inimigo que sabe que uma pessoa culpada não ousa, não cresce, não empreende, não recomeça, não vai para frente. Eu penso muito em Esté quando eu falo sobre isso. Ela tinha todos os motivos para duvidar de si mesma. Ela era uma mulher num contexto que não valorizava a voz feminina. Era estrangeira, estava diante aí de uma decisão que poderia custar a vida dela. Esté não teve tempo de ficar presa no que ela não tinha feito ainda, ou no que ela achava que não era capaz. Ela escolheu agir a partir do propósito, não a partir do medo. E é isso que eu quero te convidar a fazer agora. Então, vamos ao que interessa. Como na prática você sai desse ciclo? O primeiro passo é nomear o tipo de culpa que você está sentindo. Pergunte a si mesma:
Isso é um sinal pedindo correção ou é um julgamento repetitivo que já não tem mais nenhuma ação nova para me oferecer? Se for correção, corrija. Peça desculpas, mude o comportamento, ajuste a rota. Se for julgamento repetitivo, ele já cumpriu o papel dele, agora ele só te está sabotando. O segundo passo é interromper o loop no corpo, não só na mente. A gente vive achando que vai pensar a saída da culpa, mas o cérebro emocional não responde só à lógica, ele responde à repetição de uma nova narrativa. Toda vez que a culpa aparecer, ao invés de discutir com ela, você declara em voz alta: eu já aprendi o que eu precisava aprender com isso, eu escolho seguir. Parece simples, mas a repetição consciente é o que reconfigura na prática os circuitos neurais ligados àquele evento. Isso se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro de se moldar de acordo com o que você repete. Então, pare de repetir a sentença e comece a repetir a decisão. E o terceiro passo, e talvez o mais importante, é pare de confundir arrependimento com autopunição. Arrependimento tem prazo de validade, gente. Ele te leva à mudança e depois ele se encerra. A autopunição não tem prazo, porque ela não quer te corrigir, ela quer te manter pequena. Em Filipenses 3,13, Paulo, que tinha um passado bem mais pesado do que qualquer coisa que você provavelmente carrega, disse uma frase que devia estar na parede do seu quarto: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para as que estão diante de mim. Repare que ele não diz que apagou o passado, ele diz que decidiu não morar mais lá. E o quarto passo é agir hoje, mesmo pequeno, na direção de quem quer se tornar. Porque a culpa perde força quando você deixa de ser o assunto principal da sua vida e passa a ser só um capítulo que te ensinou algo. Gálatas 6,9 diz para não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Avançar é isso, continuar plantando, mesmo depois de ter encerrado a plantação anterior. Eu sei que às vezes parece mais seguro ficar no lugar conhecido da culpa do que arriscar avançar e errar de novo. Mas eu preciso te dizer uma coisa com todo cuidado. Viver ocupada remoendo o passado não é a mesma coisa que viver com propósito. E você não foi chamada para ficar girando nesse loop. Você foi chamada para caminhar com direção. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago um novo passo para você sair da ocupação e entrar na clareza. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.